O chute rodado bate doído, mas o oponente não sente. O nocaute vem antes. E aí, guerreiros, tranquilo? Estamos aqui para mais um Taekwondo Raiz. Meu nome é Rafael e eu sou instrutor da equipe RTKD de Taekwondo tradicional. E no vídeo de hoje veremos o chute rodado. Então já se inscreve no canal e vamos ao treino. Fase 1. Mecânica. Guerreiros, vamos começar pela execução correta do movimento. No chute rodado, a sua base deve ser equilibrada e a distância até o alvo deve ser suficiente para você conseguir estender toda a sua perna, aproveitando toda a sua envergadura. No chute rodado, como envolve um giro, o equilíbrio da sua perna de apoio vai ser muito mais exigido. Já com relação à trajetória, diferente do chute coice ou 180 graus, tem um vídeo sobre esse chute aqui no canal, estou mostrando o card aqui em cima da tela. Esse chute coice tem uma trajetória retilínea na direção do alvo. Já o chute rodado não, ele vai fazer uma trajetória circular até o alvo. E agora alguns pontos-chave para esse chute sair corretamente e a mecânica funcionar. Primeiro, você deve garantir que o seu pé de apoio gire sobre o próprio eixo, permitindo que não haja atrito e o seu corpo consiga fazer toda a rotação. Segundo, não interrompa o movimento. Uma vez que o chute for iniciado, permita que a sua perna atinja o alvo sem interromper o movimento. O giro do quadril é o real responsável pela potência do golpe e por permitir que a sua perna seja projetada até o alvo. Então garanta a explosão muscular necessária para que o giro do quadril aconteça com bastante potência e velocidade. A ferramenta de ataque, que é a parte do seu corpo que vai ter contato direto com o alvo, nesse caso, o ideal é que seja o calcanhar. Você pode encostar no alvo com outras partes do seu pé, como a sola. Porém, o calcanhar vai causar uma contundência muito maior. Então, guerreiro, garanta a mecânica correta do movimento e a sua técnica vai evoluir. Fase 2. Eficiência. Guerreiros, agora que vocês sabem como executar corretamente a mecânica do movimento, é hora de deixar ele mais fluido para que ele seja mais eficiente. E para ser eficiente, ele tem que ter precisão, acertar o alvo. E aí não tem segredo. Quanto mais complexa é a técnica, mais repetições e treino ela vai exigir. É uma correlação direta. Nesse chute, o chute rodado, ele é um chute tecnicamente exigente. Então você vai precisar ter mais tempo de repetição, de treino, do que nos chutes comuns. E como todo chute rodado, você não pode garantir que na hora do contato com o alvo, os seus olhos, a sua visão esteja travada no alvo. Pode ser que você esteja, necessariamente durante o giro, olhando para outro lugar e o pé tenha que acertar o alvo, o que torna mais necessária o treino e o alinhamento, calibrar a sua ferramenta para que ela vá até o alvo sem que você tenha que estar olhando para o alvo. E o próximo passo para permitir uma técnica mais eficiente é a integração com a movimentação de luta. Sair do treino estático para o treino dinâmico. Durante uma luta, você se movimenta junto com seu oponente. Avança, recua, então os seus golpes devem ser integrados com esta movimentação realista. Você vai executar o chute avançando, recuando, indo para um lado, para o outro. E essa fluidez vai permitir que a sua movimentação de luta seja muito mais eficiente. Fase 3. Potência. Agora, para gerar energia no seu golpe, você precisa ter uma explosão muscular eficiente. Quanto melhor for a sua preparação física, mais eficiente será a energia do seu golpe. E tudo isso trará contundência ao seu golpe, que é a arte de bater doído. Para ser contundente, é necessário que o seu golpe tenha a energia máxima que ele pode atingir. Na defesa pessoal, por exemplo, a energia do golpe, a contundência do golpe é fundamental para o sucesso da técnica. Gire o seu quadril com o máximo de potência possível e permita que a sua perna trabalhe solta até atingir o alvo. Foque em gerar um golpe mais rápido. A velocidade é o único fator de poder que você consegue multiplicar treinando. Técnica habilitada. Missão cumprida. Você conseguiu habilitar a técnica do chute rodado, agora você vai executá-lo em combate. Durante o sparring e as lutas na academia com seus colegas de treino, você vai gradativamente inserir esse golpe na sua movimentação. Primeiro, com as pessoas que você se sente mais seguro em executar a técnica e depois que você conseguir evoluir, você vai utilizar na sua luta como um todo. É importante utilizar a estratégia correta para o chute rodado. O ideal é que você utilize ele como um contragolpe.
Então, quando o seu oponente fizer um chute semicircular, por exemplo, é a situação ideal para encaixar um contragolpe com o chute rodado. E você pode utilizar o chute rodado de várias outras formas. O importante é treinar diferentes cenários para identificar quais são os ideais para você. Guerreiros, o chute rodado é uma técnica que eu sempre gostei muito, particularmente. É um chute muito poderoso, muito veloz, que você consegue acertar o alvo com relativa segurança, porque ele não expõe os pontos de contato do seu corpo. Então, vale a pena investir nessa técnica e deixar ela bem afiada para quando você for fazer a luta. Quer desenvolver uma mente e um corpo marcial? Nós podemos te ajudar. Visite rtkd.com.br. Inscreva-se aqui no canal para conhecer mais sobre o Taekwondo tradicional e defesa pessoal. Siga a RTKD nas redes sociais. Os links estão no descritivo. Gostou do conteúdo? Like. Não gostou? Dislike. Acha que foi útil? Compartilhe. E se tiver opinião, comente. E lembre-se, arte marcial não é esporte. Arte marcial é filosofia de guerra. Até a próxima, guerreiros. Taekwondo. Guerreiros, o papo é reto. Atleta treina e se alimenta. Acesse loja.rtkdesportes.com.br. Lá você encontra os melhores suplementos, materiais esportivos e itens exclusivos. Os preços já são imbatíveis e usando o cupom RTNT você ganha um desconto que nocauteia a concorrência. Acesse agora pelo QR Code que está na sua tela. E vem, que tem o melhor para os guerreiros.